A paz do Senhor, irmãos. Estou aqui hoje trazendo mais um vídeo do Missionarizando. E hoje eu quero falar de um tema muito especial com os irmãos. Falar sobre a vontade de Deus. É isso mesmo, a vontade de Deus. Quem nunca ouviu algum irmão falando ou quem nunca falou que quer fazer a vontade de Deus? Quem nunca ouviu alguém falando, ou uma igreja, ou um pastor, ou mesmo você falando: nossa, a minha vontade é fazer a vontade de Deus. A minha vontade é viver os planos, é viver os sonhos de Deus para a minha vida. E é normal, é natural você querer a vontade, os planos de Deus. E eu não tenho dúvida que Deus ele tem diversos planos para a minha, para a sua, para a nossa vida. E nós podemos falar que esses planos são vontades de Deus. Nós podemos falar que os planos de Deus são vontades dele para a nossa vida. E eu não tenho dúvida que Deus tem diversas vontades. Ele tem vontade de te abençoar, ele tem vontade de que você viva plenamente na presença dele. Mas eu quero conversar hoje com você sobre a vontade principal de Deus. De tudo que a gente pode imaginar, de tudo que você pode imaginar que seja a vontade de Deus, tem uma coisa que é o mais importante para ele. E é isso que eu quero compartilhar. Será que o mais importante, será que a vontade mais importante de Deus é que a igreja ela seja rica, ela seja luxuosa, ela construa templos gigantescos, que ela faça festas de crente para crente? Não estamos falando de eventos evangelísticos, estamos falando das festinhas na igreja que é somente para os irmãos ficarem babando os outros irmãos, que é somente para os irmãos ficarem ali elogiando uns os outros, agradecendo pelo trabalho que o outro só faz ali dentro da igreja, mas não tem coragem de olhar pela janela. Essa é a vontade de Deus? Essa é a vontade de Deus, que simplesmente nós ficamos dentro da igreja, ali de mão dadas em comunhão, enquanto tem pessoas lá fora morrendo, enquanto tem pessoas lá fora que nunca ouviram falar do Evangelho, que não conhecem o amor de Cristo? Não! Você pode ter certeza que essa não é a vontade de Deus mais importante para a minha, para a sua, para a nossa vida. Em João 6,39, Jesus deixa bem claro qual é a vontade do Pai. A vontade do Senhor é que todos aqueles pelos quais o Senhor ele entregou a vida do próprio Filho sejam salvos. Essa é a mais importante vontade de Deus para a minha e para a nossa vida. Deus ele amou o mundo de maneira tão grande que ele entregou a vida do próprio Filho. Mas ele não entregou a vida do próprio Filho somente por mim, somente por você, somente pela igreja A, B ou C. Ele entregou a vida do nosso Senhor Jesus por toda a humanidade. Deus ele te ama. Ele te ama com um amor imensurável, com um amor inexplicável. Mas eu te digo uma coisa, com o mesmo amor que Deus te ama, Ele ama uma prostituta, Ele ama um mendigo, Ele ama um viciado, Ele ama todos aqueles que também não o conhecem. A única diferença entre nós e eles é que nós tivemos acesso à graça, nós tivemos acesso a esse amor maravilhoso de Deus, enquanto eles ainda não. Essa é a diferença. E essa é a vontade de Deus, que eles sejam alcançados. Que eles que ainda não tiveram esse privilégio, que não tiveram essa oportunidade, sejam alcançados pelo amor de Deus. Mas como eles serão alcançados? Não vai passar simplesmente um passarinho, não vai passar uma borboleta e vai falar o evangelho para eles. Depende de nós, depende de mim, depende de você. Depende de nós pregarmos o evangelho, de nós compartilharmos a mensagem da cruz, de nós compartilharmos que essas pessoas não estão sozinhas, que existe algo muito maior, algo muito importante, que é o nosso Deus, e o amor imensurável que Ele tem por toda a humanidade, a ponto de entregar a vida do seu único Filho, para que todos nós sejamos salvos. Essa é a vontade de Deus. Esse é o maior plano que Deus tem para todos aqueles que já conhecem a Cristo. Que nós possamos alcançar mais e mais pessoas, que nós possamos compartilhar esse amor, que nós possamos compartilhar a salvação. Essa é a vontade de Deus. Irmãos, eu não estou dizendo que o trabalho dentro da igreja não é importante. É sim, é importante termos comunhão com os nossos irmãos, é importante estarmos envolvidos com a obra dentro da casa do Senhor. Mas o que eu quero falar para os irmãos é que não é o mais importante.
esse não pode ser o foco da igreja. Esse não pode ser o seu foco, esse não pode ser o meu foco. O nosso foco tem que ser as vidas, tem que ser o evangelismo e missões. Pois essa é a principal vontade de Deus, que nós compartilhemos o evangelho. Essa é a principal vontade de Deus, que todos se salvem. Jesus, ele entregou a vida por todos, não foi só pela minha nem pela sua igreja. E cabe a nós compartilharmos isso. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Se você concorda com a palavra desse vídeo, se você concorda que missões e evangelismo, que o compartilhar da palavra de Deus aos perdidos é o mais importante, é a vontade de Deus mais importante para nós, curte o vídeo e principalmente compartilha, para que outras pessoas possam estar vendo, para que outras pessoas também possam abrir os olhos e ver que o mais importante são as vidas, que nós não estamos aqui por acaso, que nós não fomos alcançados pelo amor de Cristo por acaso, simplesmente para ficarmos dentro da igreja. Não, nós somos alcançados pelo amor de Cristo para compartilhar esse amor com os perdidos. Que Deus te abençoe e até mais. Esse é o seu tempo, Brasil. Esse é o seu tempo. Não olhe pra você, não olhe pros templos.